Bom, então, beleza, galera que acompanha aí de vez em quando, que a gente coloca aí na Profissão Geógrafo, o site que eu, Ricardo Agnino, criei há mais de 10 anos atrás, para falar um pouquinho de geografia, do que faz um geógrafo, a questão do que eu gosto de fazer, o que eu trabalho, né? Então, eu já tenho um blog faz muitos anos, criei um Facebook, um canal aí Profissão Geógrafo, e agora eu vou contar um pouquinho para vocês, mostrar para vocês o que eu tenho feito de atualização dos dados do coronavírus para o nosso projeto chamado SIG Litoral, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e vocês vão vendo assim, eu vou contando um pouquinho do que eu faço e como que eu atualizo esses dados no nosso site. Tá? Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês a nossa tela. Bom, esse aqui é o site do Governo do Estado, onde tem os dados do painel coronavírus. Nosso trabalho consiste em extrair as informações desse site, que agora está muito bonito, mas já esteve muito difícil de trabalhar com ele. E vamos mostrar como é que fazemos para transformar essas informações aqui, né, em tabelas e gráficos no nosso site, que é esse aqui, URGS, SIG Litoral, PROPESC, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, aqui o nosso site, aqui alguns links rápidos, uma tabela fácil de buscar, qualquer cidade pode ser buscada aqui com muita facilidade, mesmo que não apareça, né? Então, Osório, por exemplo, aparece aqui o valor, ou qualquer outra cidade. Por exemplo, Panambi, eu não vou escrever Pá, eu vou escrever Nambi, então já vai aparecer Panambi. Essa é uma tabela, um sistema chamado WP Data Table, que é um plugin do WordPress que nós estamos usando, e também tem uma forma de fazer aparecer todos os registros. Eu clico aqui em mostrar todos os registros, e se eu quiser copiar isso para o meu computador, é simplesmente eu passar o mouse selecionando, que eu posso copiar e colar no meu computador, os dados atualizados. Então, o que nós vamos fazer, em primeiro lugar, nós já temos uma planilha do Google Planilhas, né? Então, nós podemos botar ela lado a lado aqui. Essa tabela do Google Planilhas é que a gente faz o nosso acompanhamento, a gente extrai os dados do Governo do Estado e guardamos nessa Google Planilha para termos a nossa memória, né? Os nossos registros. Caso o site saia do ar, algo que no Brasil atualmente não é incomum, né? Muitos sites com dados de coronavírus estão saindo do ar, então, uma forma de nós garantirmos aí a continuidade do nosso trabalho. Então, eu venho aqui, copio e colo o número de dados atualizados, de acumulados, e ele já me calcula quanto nós temos de atualização de ontem para hoje. Vejam que dá uma diferença, na nossa tabela são 243 casos novos, na tabela do Governo do Estado são 252. Isso porque o Governo do Estado, de ontem para hoje, pode ter feito alguma alteração, alguma exclusão, né, de algum valor que foi colocado errado. Por exemplo, algum caso que foi registrado numa cidade, mas na verdade era em outra. Então, eles fizeram essa correção, já temos aqui o cálculo, e vamos atualizar, então, o nosso gráfico. Nós temos um gráfico aqui, eu venho em editar gráfico, como eu adicionei um registro, eu adiciono aqui, então, uma célula, da célula A1
a célula C96, lembrando que A é a coluna e o 1 é a linha. Então, é da coluna A, linha 1, A1, que é a data, até o C96, que eu já vou dar vou clicar aqui para já atualizar, e mostro para vocês que o C96 refere-se à coluna acumulados, e o 96 é o dia de hoje, dia 13 de junho. Isso está pegando no gráfico. Esse gráfico está ligado numa apresentação do Google Apresentações. Então, porque eu inseri aqui embaixo o logotipo e a elaboração, a fonte de dados, né? A questão da fonte. Então, clicando aqui, eu já vou atualizar, né? Ele me sugere que tem uma atualização pendente, eu vou clicar aqui e vocês vão perceber que o gráfico vai mudar, justo nessa parte aqui, que o dado novo está entrando aqui no dado de hoje, que é o dia 13 de junho. Então, vocês fiquem atentos que quando eu clicar em atualizar, em seguidinha vai aparecer. Feito. Percebe-se que, comparativamente aos demais dias, nós tivemos pouco acréscimo na data de hoje, né? Lembrando que nós estamos aí, hoje é sábado, nós tivemos um feriadão, começou na quinta-feira e se incluiu para muitas pessoas na sexta, tá? E hoje é sábado. Então, é normal termos poucos casos durante o fim de semana e feriadão. Eu vou fazer download dessa imagem em formato PNG, não em JPG, PNG, para logo em seguida subir no meu site, no nosso site do projeto. Então, feito, já está atualizado, agora eu preciso, então, atualizar os dados de faixa etária, que é são outros gráficos que nós estamos usando. Então, eu preciso descer aqui na página do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, venho em confirmados e avalio onde teve diferença. Onde teve diferença, então, eu vou adicionando os dados novos. Essa é uma tarefa braçal, eu preciso só ler aqui do lado, colocar o valor, 11,63. E quando eu entro com o valor absoluto, a minha tabela, eu já montei ela para ela calcular o valor relativo. Se vocês querem olhar, aqui do lado, eu estou entrando com os confirmados aqui, na coluna B, e na coluna D de dado, está sendo calculado o percentual, automaticamente. Está aqui escondido em cinza, muitos talvez não estejam vendo, mas ele já está calculando o percentual. Por que o percentual é importante? O percentual é importante porque é ele que vai me dar a comparação, vai me permitir comparar o número relativo de casos nas faixas etárias. Por que eu estou usando o número relativo para comparar as faixas etárias? Porque eu tenho distribuições muito diferentes, são volumes muito diferentes de óbitos, que aí no Rio Grande do Sul está na faixa de 400 óbitos, mais ou menos, não chegamos ainda bem, mas estamos chegando na faixa dos 400 óbitos. Então, são poucos óbitos em relação ao número de casos, que chega a quase 15 mil casos. Então, para eu comparar 15 mil com 400, eu faço a proporção em relação à idade. Isso facilita muito as comparações, né? Quando eu tenho volumes são muito diferentes. Isso serve também quando eu estou comparando localidades diferentes. Então, se eu quero o perfil de uma população, falar que uma população é mais envelhecida no Rio Grande do Sul do que em outro estado, eu uso os números relativos, os percentuais de envelhecimento. Isso me ajuda a eu ter
essa noção. Senão, eu vou comparar duas populações muito distintas e certamente, se eu pegar um estado que tem mais população e pegar o número absoluto, eu posso dizer, o São Paulo tem muito mais idosos do que o Rio Grande do Sul, que tem menos idosos, mas é porque a população em São Paulo é muito maior. Então, o que se espera é que realmente tenha mais idosos numa população maior do que numa população menor. Agora, se eu transformo em números relativos, de repente eu percebo que o meu percentual de idosos no Rio Grande do Sul é maior do que São Paulo. Então, para quem está vendo, então agora eu estou editando aqui à direita a página do governo do estado, do Rio Grande do Sul, eu estou atualizando os valores aqui na nossa tabela e já calculando o percentual. Vejam que mudou, né? Nós tínhamos percentual aqui de óbitos na faixa de 50 a 59. Com essa inserção, já temos 10% dos óbitos, do total de óbitos, na faixa etária de 50 a 59. Temos que terminar, para fazer essa análise mais correta, nós temos que terminar de inserir todos os dados para verificar se é isso. Então, o meu total aqui dá 344, vamos conferir com o governo do estado, isso mesmo, 344 óbitos até hoje acumulados. Vejam que são distribuições distintas, né? Então, nós temos uma população aqui muito mais concentrada, a população de confirmados, né? Eu tenho 80% dos confirmados numa faixa que vai de 20 a 59 anos, 80% de 20 a 59, enquanto que de óbitos eu tenho 80% de 60 anos ou mais. Então, são pirâmides etárias bastante distintas, são estruturas etárias muito distintas. Os idosos morrem muito mais do que as outras faixas etárias. Tá? Então, os óbitos na faixa etária de 60 anos ou mais representa 81% do total de óbitos no Rio Grande do Sul. Isso não quer dizer que crianças não morram de coronavírus. Nós temos um caso de um bebê menor de 1 ano que já faleceu por coronavírus. Tá? Nós temos casos também de pessoas com 20 a 29, são 6 óbitos já por coronavírus, e 30 a 39 são 8 óbitos por coronavírus. Então, não é nada que não cause preocupação, pelo contrário, é uma questão muito preocupante, tem pessoas jovens morrendo. Continuando, então, aqui na atualização, já atualizei a faixa etária, nós temos já os cálculos percentuais, isso tudo vai alimentar as nossas tabelas, os nossos gráficos, que estão aqui na página, eu já vou mostrar para vocês. Então, como fazemos isso? Mas antes, já me deixem baixar aqui em formato, pode ser Excel, eu vou fazer o download da lista de municípios com coronavírus no Rio Grande do Sul. Então, já tenho ela baixada aqui. Na verdade, eu vou baixar em CSV, eu acredito que seja mais fácil, pelo que eu recordo. Baixei em CSV, vou agora subir ela para o meu Google Drive. Então, eu venho aqui, importar, importando, upload, eu digo para ela, para o Google Drive, buscar na minha pasta de downloads, eu tenho aqui esse arquivo, CSV, abro ele. No momento de abrir, eu coloco inserir nova planilha, nova página, vou deixar como detectar automaticamente o separador, né? Lembrando que CSV são comma separate values, são valores separados por vírgulas. Né? Então, eu tenho aqui a tabela que eu acabei de fazer upload, aqui à direita, essa tabela aqui, em formato CSV. Vejam que
Para nos dificultar, o governo do estado colocou na mesma coluna os valores absolutos e os valores relativos de acréscimo do dia anterior. Então, de ontem para hoje, ou da última atualização para hoje, eu tenho novos 10 casos confirmados em Lajeado. E vejam aqui que ele vem junto na mesma coluna. Então, eu preciso separar isso, porque senão eu posso correr o risco de achar que é 15 mil, ou melhor, 150.910, né? E eu sei que não é, eu sei que é 1.509, 10 novos. Então, eu preciso processar esse dado. Eu vou inserir duas colunas entre o confirmados e os óbitos, e venho aqui em cima da coluna, confirmados, e em dados eu vou dividir texto em colunas. Dividir texto em colunas porque eu quero separar, e vou botar em espaço, o separador é o espaço, porque eu quero separar o 1.509, que é o dado que me interessa, e vou acabar com esses 10, porque esses 10, no momento, ele não me interessa, eu sei já que são 10. No caso dos óbitos, eu deletei os óbitos sem querer, tá? Acabou. Eu passei por cima dos óbitos, esse é um problema a mais do dado, né? Então, vamos de novo, dados, dividir texto em colunas, detectar o espaço, e aí sim, aí o 10 veio para cá, eu acabo com isso, e agora eu vou para os óbitos. Os óbitos, percebam, a mesma coisa, tem 21 óbitos em Lajeado e um caso a mais. Esse um caso a mais, no momento, não vai me fazer diferença, porque eu já sei que teve um caso a mais, porque se ontem era 20 e hoje é 21, é porque tem um caso a mais. Então, o governo do estado não precisaria estar nos informando, sobretudo na mesma coluna, né? Ele poderia criar uma nova coluna dizendo o acréscimo mais um. Mas, vamos lá, melhor ter o dado do que não ter, né, galera? Eu já falei para vocês que nós estamos aí na iminência de um apagão de dados, né? Semana passada aí nós tivemos esse problema e sempre é um pesadelo para quem trabalha com dados não tê-los para trabalhar, né? Então, vamos de novo, dividir texto em colunas, separador o espaço, ok, eu tenho, então, os 21 casos, e eu vou excluir essas informações que não nos interessam. Então, temos aqui já a tabela de municípios, uma tabela limpa, sem essa bagunça dos novos casos aqui, né? Então, uma tabela que qualquer pessoa vai poder montar um gráfico, montar a sua própria tabela, fazer as suas análises, né, da sua região, da sua micro-região. Vamos, então, para ajudar vocês, para ajudar a galera, os usuários, nós vamos salvar em CSV e vamos colocar lá no nosso site para quem quiser baixar. Então, agora feito isso, eu tenho os dados de hoje, eu já vou colocar eles em ordem alfabética, eu puxo essa barrinha para baixo, clico aqui, coloco, então, de A a Z, já temos aqui o dado do dia 13. Para comparar isso com ontem, como eu falei para vocês, a gente já tem a comparação, então eu coloco aqui a do dia 13, nessa tabela que nós montamos, que é uma tabela de inserção de dados novos. É uma tabela que eu coloco a data de hoje, os dados aqui de hoje, a lista de municípios aqui na esquerda, e na minha direita vai aparecer, então vou botar somente todos os casos, então vai entrar aqui hoje, os dados de hoje entraram aqui, os dados de ontem, que foi, já vou nomear isso aqui então também, antes que eu me esqueça, então, esses são os dados de hoje, dia 13 de junho. Beleza, vou puxar para cá, certo? Então, o dado de ontem, dia 12 de junho. Dia 12 de junho, eu pego aqui, Ctrl+C,
Ctrl V, e coloco naquela nossa planilha chamada inserção de novos casos. Ela é uma tabela. Vou colocar aqui. Uma tabela que ela me calcula, ela já me mostra quando eu tenho novos municípios entrando ou municípios saindo do meu banco de dados. Então, vejam que aqui, quando essa coluna teste, vamos até deixar ela mais, colocar teste município, tá? Teste 1. Então, teste 1 vai me dizer se os municípios de hoje, que estão aqui, A, B e C, são os mesmos municípios de ontem, E, F, G. Já tenho aqui um acréscimo, o primeiro caso em Pinhal. Então, eu insiro células para baixo, copio e colo Pinhal, e baixo essa fórmula. Essa fórmula nada mais é do que eu perguntar se o município que está aqui na linha, no caso Piratini, é igual ao município que está aqui na coluna de ontem, que é Piratini. Então, quando igual Piratini for igual a esse Piratini, então é true. True quer dizer verdadeiro em inglês. Então, quer dizer que Piratini é igual a Piratini. Então, está tudo certo. É isso que eu espero. É isso que todos nós esperamos. Que o coronavírus pare de chegar em município que não tem coronavírus. Mas, infelizmente, está chegando. Está chegando agora em Santa Maria do Herval. Santa Maria do Herval, primeiro caso confirmado de coronavírus. Então, eu pego o nome, Santa Maria do Herval, e coloco aqui do lado. Tenho que até ligar para o meu primo, que é médico em Santa Maria do Herval, saber se ele está bem. Deus queira que não seja ele. Então tá tudo verdadeiro, eu posso clicar aqui em cima para verificar se está tudo verdadeiro, é tudo verdadeiro, então só tenho municípios concordando, né? Então eu venho aqui, eu tenho uma outra coluna, que são colunas de comparação, onde também eu pergunto qual é a diferença de um dia para o outro. É aquilo que o governo do estado não precisa me informar, que eu já tenho aqui a informação de que em Alegrete eu tenho um caso a mais, né? Então, é simplesmente uma conta muito simples de ser feita. Se o número de casos de hoje é 17 e de ontem era 16, eu tenho um caso a mais. O governo do estado não precisa me botar isso, muito menos na mesma coluna. Só me confunde, só me cria mais trabalho. Mas, então, agora nós vamos pegar essas 3 regras que temos aqui e botar para baixo. Eu arrasto elas para baixo, as células, e elas vão, então, copiar a fórmula até o final da minha planilha. O que está em verde? Em verde é onde tem mudança. Onde é 0 é porque o número de casos de ontem, em Alecrim, aqui ontem eram 2, hoje são 2 novamente. Então, hoje menos o ontem, eu tenho 0. Certo? E isso para confirmados. Aqui para óbitos, mesma coisa. O ontem, ou melhor, desculpe, o hoje menos o ontem é 0. E aqui uma de síntese, onde eu faço uma análise por valores absolutos, é o famoso módulo. Módulo é quando eu pego valores negativos e transformo em valores negativos, como no caso aqui. No caso aqui, em Butiá, eu tinha ontem 4 confirmados e hoje eu tenho 3 confirmados em Butiá. Provavelmente alguém que foi classificado como morador de Butiá, morador com coronavírus, mas ele não tem, ele não é morador de Butiá, provavelmente ele é morador de outro local. Então ele migrou, o caso dele, o registro, migrou para outra cidade. Provavelmente foi isso que aconteceu. Pode ter acontecido também de ter feito o Estado ter feito uma revisão no dado e ter percebido que aquele dado estava errado. A pessoa não tinha coronavírus, é um falso positivo, por exemplo. Mas vejam que aqui o que eu tenho, então, é o módulo, é o valor absoluto.
Então, o menos 1 vira 1 e o 0 é 0. Então, um módulo, né? Menos 1 módulo mais 0, eu tenho 1. Então, aqui eu clico aqui em cima e mostro tudo que for diferente de 0. Então, eu tiro o 0 do filtro e tudo que for diferente de 0 vai me mostrar aqui na minha planilha. Eu coloco, então, em ordem alfabética, porque agora eu vou fazer a inserção dos dados novos, do que mudou, né, no nosso ArcGIS online, que são os nossos dashboards, os nossos mapas interativos, que nós estamos usando a plataforma do Google, do ArcGIS Online, uma assinatura que a URGS tem. Então, vamos usá-la. Aqui eu preciso, então, colocar primeiramente essa nossa tabela. Ela está organizada, não está organizada por ordem alfabética. A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, ordenar por ordem alfabética. E venho aqui, então, na tabela, vou dar uma atualizada aqui para baixo. Nós precisamos ver os dados que estão aqui do lado, que são os casos confirmados e os óbitos. Então, para facilitar aqui, como eu tenho uma tela um pouco pequena e também para vocês conseguirem enxergar, eu vou colocar essas colunas aqui ocultas. Então, eu clico em cima delas, eu seleciono ocultar, e agora eu consigo enxergar melhor os locais onde eu tenho que atualizar. Então, Alegrete 17, morada 76, por aí vai. Esse é um trabalho um pouco... Eu poderia dizer que é mecânico, mas como eu não sou uma máquina, né, então ele não é um trabalho mecânico, ele é um trabalho braçal, porque eu praticamente não preciso pensar, eu preciso olhar onde teve diferença, né, então eu já vejo Pedro Gonçalves, aqui eu já separei, só está mostrando aqui na minha tabela onde teve diferença. Então, eu tenho que olhar dentro do Gonçalves, nós temos uma atualização de 753 casos, Crochê 13, então eu preciso olhar, é um trabalho de olho e de braço, né? E butiar uma redução, 3 casos. Campo 48, 30, e até acabar. Então, quem estiver aí assistindo, quiser aproveitar, sair um pouquinho, tomar uma água, um café, esse é o momento, porque a partir daqui não temos muita novidade. Simplesmente eu comparar os valores dessa planilha que eu criei, que já tem os valores já limpos, né? E digitar aqui. Salta, mais um óbito. Encantado. Ser encantado. Para quem chegou agora, então, eu estou atualizando o nosso banco de dados, mostrando um pouquinho do trabalho de bastidor que o geógrafo, às vezes, ele precisa fazer para fazer uma boa análise de dados, uma boa análise espacial. O geógrafo precisa de bons dados. E, muitas vezes, a forma de conseguir bons dados é criando eles, indo atrás deles, processando, transformando e montando uma boa base de dados.
As pessoas até dizem que a maior parte do tempo do pesquisador é preparando a base de dados. E uma pequena parte proporcional é a parte de análise. Né? Então, uma grande parte do tempo processando e montando uma boa base de dados, limpando ela, como vocês viram antes, limpar o dado do governo do estado, tem problemas aí. E aqui agora, então, o nosso Dias Online. Lembrando sempre que esse trabalho nosso começou no final de março e que de março para cá nós tivemos muita, insistimos muito, não é, com o governo do estado e estamos aí numa rede, né, de vários pesquisadores. O projeto Sig Litoral tem pesquisadores aí de todo o Brasil envolvidos, né? E essa questão dos dados tem sido muito frequente, né? De pedirmos, solicitarmos ao poder público que nos forneça bons dados. Isso é muito difícil. Então, muitas vezes, nós vamos atrás e fazemos um trabalho aí braçal de coleta e tabulação. Estava assistindo o Nicoleles, né, o neurocientista Miguel Nicoleles, falando a respeito da população ter acesso ao dado, né. Infelizmente, nós vivemos hoje num país que muitas pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando doentes, e não está sendo dado o devido valor, o devido respeito a essas vidas, né? E o mínimo que um cientista pode fazer é mais um alto. Em casos, infelizmente. O mínimo, então, que um cientista pode fazer, um cientista comprometido com a ciência e com a vida humana, é fornecer boas informações, né? Procurar traduzir o seu conhecimento de uma maneira acessível. Pinhal, olha só. Pinhal tem 2.579 pessoas estimadas para o ano 2020, com base nos dados de 2018 do IBGE. São 2.500 pessoas e já temos um caso em Pinhal. Ou seja, aparentemente, nenhuma cidade é imune. E, infelizmente, também, isso não é uma gripezinha. Isso não é um ensaio, como diriam os bombeiros, né? Isso não é alarme falso. Realmente, o prédio está pegando fogo. Isso não é uma simulação. Não é um experimento de laboratório. Isso não é mais brincadeira. Quando se falava de terra plana, quando se falava de essas teorias da conspiração, do globalismo, etc., muitos deram risada. Mas agora já não é hora de rir. Já não dá mais para a gente rir. Agora é sério. Temos a nossa tarefa de informar a população, fornecer bons dados e explicar. Fique em casa, não sai, não é uma brincadeira, isso não é um jogo, isso não é um treinamento. São 75, são marcos, eu fico empolgado, fico falando. Vocês são marcos, tá? São Marcos, São José do Ouro, São José do Ouro,
Tirar 3 casos de São José do Rio. São Gabriel. Nossa, eu passei muitos dados, né? Onde é que eu estava com a cabeça? Empolgado. Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha. São 15. Santo Ângelo, 99. Santiago, 24. Santo Antônio da Patrulha, 15. E um óbito. Santo Antônio da Patrulha. Nossa, eu passei mesmo, hein? Passei voando. São Cepé, vamos voltar para São Cepé. 35. Sarandi, 30. Bom, galera, já fiz meu desabafo, já falei o que eu penso desse governo que não contribui com a saúde. É um governo doente, e que quer, me parece, que os outros adoeçam juntos. Então, não basta estar doente, tem que deixar todo mundo doente também. Isso não é legal. Desde maio. O Panciretana, vamos avó, família Soares, 211, Granópolis, 24, Vespasiano, Correia, 5. Então, dizendo isso aqui, então, é um pouco da nosso trabalho de geógrafo, trabalhar, então, com processamento dos dados agora. Lembrando que eu estou usando o ArcGIS Online, essa aqui é a interface, né? Essa aqui é um shape, cada linha é um município. Eu tenho nesse shape o total de pessoas estimadas em 2020, com base no IBGE. A última estimativa foi em 2018. Então, aqui, por exemplo, Veranópolis, eu tenho uma população estimada de 26 mil. Eu incluí os dados agora aqui, de confirmados, de mortos, então eu preciso agora calcular a taxa de casos por cada 1.000 habitantes. Vamos aqui, caso vocês... Então, eu vou, basicamente, o que eu vou fazer aqui é comparar o número de casos em relação ao peso desses casos na população. Então, eu faço um cálculo em SQL, tá? Eu digo aqui, na minha calculadora, né? Confirmado, a coluna onde estão os dados de confirmado, dividido pela população estimada, vezes 1.000, porque eu quero saber quantos casos para cada 1.000 habitantes. Verifico se essa minha formatação está correta, a expressão está correta, então eu calculo. Ele vai demorar um tempinho aqui para calcular. Enquanto calcula, eu vou voltar aqui na página do governo do estado, do painel coronavírus, e verifico se os dados que eu inseri, que são 14.627 casos totais no dia de hoje, dia 13 de junho, 344 óbitos, num total de 345 municípios com coronavírus circulando, eu vejo se isso está batendo com os dados que eu acabei de incluir. Lembrando que o trabalho de dados, às vezes, a gente comete erros. Isso é uma alegria. Quando o dado que eu inseri, que está aparecendo aqui, porque o ArcGIS Online atualiza na hora, né? Quando esse dado aqui coincide com esse, eu até me dá vontade de tomar mais um mate para comemorar. 344
também. Perceba, não é que eu esteja feliz de que nós tenhamos chegado nessa situação. Quem está me assistindo desde o início sabe que nós vivemos um estado de emergência, um estado de calamidade pública, né? Não temos nada a comemorar, nós temos, na verdade, aqui lamentar, mas eu fico feliz porque eu estou trabalhando com esses dados, então eu fico feliz de que os dados coincidam. O dado meu, que é o dado da esquerda, aqui, com o dado da direita, que é o dado do governo do Estado. Então, é importante que os dados estejam contando a mesma história. Então, eu agora minimizo isso, já calculei a taxa, já está tudo calculado aqui, eu posso fechar. Só para vocês terem uma ideia, vocês curiosos aí que estão nos assistindo, esse shapefile, né, esse plano de informação, chamado RS1 2018, que é o estado do Rio Grande do Sul, dividido por municípios, com base com dados de 2018. Esse nome eu gosto de dar, a minha forma de nomear os arquivos é essa. O recorte espacial é o Rio Grande do Sul, as unidades de medida são os municípios e a referência é o dado de 2018 de população. Então, essa camada, ela já teve, nos últimos 30 dias, 5.800 visualizações. Né? Uma média de 190 visualizações por dia. Desde quando ela foi criada, eu vou botar aqui 6 meses, na verdade ela foi criada há menos, posso até botar então aqui, vamos dizer, 60 dias, não, 60 dias não pega toda a fase, vou botar 6 meses, então, desde que ela foi criada, há menos de 6 meses atrás, nós tivemos alguns picos de solicitações aqui, né, nós tivemos 175 mil solicitações, nesse dia, que eu não sei qual é, que a ArcGIS não me mostra, mas que foi lá pelo dia 1º de abril, mais ou menos, né? Mas eu tive num total do dia 31 de março, não, 1º de abril deve estar aqui. Do dia 1º de abril até hoje, eu já tive 2 milhões de visualizações dessa minha camada. Né? São cerca de 11 mil visualizações por dia. A camada hospedada no ArcGIS Online, que é a nossa camada de dados do Rio Grande do Sul. Então, quem quiser acessar, pode botar lá www.urgs, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, .br/sig, e vai enxergar, né, o uso dessa informação que está aqui, por exemplo, nesse dashboard que nós criamos, que tem esse heatmap, por exemplo, que tem os dados proporcionais à população, né? Essas bolinhas roxas, esses círculos roxos é a taxa proporcional. E a vermelha é os valores absolutos. Tá? Bom, então agora, aqui tem mais algumas informações, então vocês visitem aí a nossa página para ver o resultado desse processamento todo que eu estou mostrando para vocês. Então, agora que nós precisamos agora, então, atualizar a nossa base de dados, né? Eu gosto de chamar a área de serviço do site, né? Porque aqui a gente está visualizando o site, né? Da forma usual, né? Do usuário, né? A pessoa que está consultando o dado utiliza dessa forma, mas a gente tem todo um processamento por trás, que é o que eu chamo da área de serviço do nosso site. O nosso site está criado em WordPress, então essa aqui é a área de serviço dele. Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é subir aquela tabela que nós fizemos dos municípios em formato CSV, já fazendo todo aquele processamento, aquela limpeza que eu tive que fazer do dado bruto do governo do estado. Então, eu clico nesse arquivo aqui à direita, que se chama casos COVID-19,
19RS Moon editar, é uma tabela pronta para a gente editar. Então eu vou pegar ela foi criada, ela foi atualizada ontem. Eu vou enviar então um novo arquivo, uma nova versão. São os dados de hoje. A tabela tem os dados de hoje. Tá? Aquela tabela que eu criei a partir desse dado aqui, dia 13. Tá? Então, essa tabela, lembram? Eu salvei, fiz download ela em CSV, está aqui embaixo. Agora eu vou subir essa tabela lá para o site, na área de serviço. Então, eu venho aqui, subo essa daqui. Então, enviar, já está subindo. Quando eu termino de enviar, essa tabela já atualiza aqui na minha área de serviço. Então, já subiu, já está ok. Eu posso verificar lá no nosso site, eu dou um F5 para atualizar a página e ver se os dados estão já os corretos, né? Então, eu verifico aqui o governo do estado, a planilha, boto lado a lado. Eu gosto muito de usar lado a lado. Então, vamos ver, Lajeado 1499. Por algum motivo ainda não atualizou, então vamos dar mais uma atualização aqui. Vamos verificar se ela foi atualizada. O valor que tem que dar é o valor que eu já inseri, 1.509. Muito bem, está aqui. 1.509, 21 óbitos. Temos aqui. Então, vamos lá. Agora eu preciso, ainda aqui na minha área de serviço, preciso subir a atualização aqui no Visualizer, que é um plugin que nós instalamos para tornar os nossos gráficos dinâmicos. Então, nossos gráficos dinâmicos, a gente clica aqui no lapisinho e vamos entrar, então, com o dado de hoje, o acréscimo numérico de casos novos, são 243, e o acréscimo no total. Então, eu venho aqui, editar data, ponho o Enter, digito a data de hoje, 13, e incluo, copio e colo, incluo, não pode ter ponto, só pode ter vírgula, então barras e vírgulas, mostro a minha tabela, meu gráfico, atualizando, venho aqui em cima, vejo se está o dia de hoje, bem certinho, e agora Save Chart. Ele já está salvando lá na minha página. E agora venho aqui com os dados, vou botar aqui do ladinho, os dados relativos, né, a estrutura relativa da estrutura etária de casos confirmados e de óbitos. Lembra por que eu falei que era importante usar o relativo? Porque eu bato o olho aqui e vejo que o vermelho, que são os óbitos, é uma estrutura etária completamente diferente da estrutura das pessoas que estão contaminadas, infectadas, né, ou que já estiveram, na verdade, infectadas com coronavírus. Então, eu verifico se tem alguma atualização, no caso não tem, e aqui tem uma atualização aqui, 5, 6, 20, 10, 5, 2, 2. Alguém pode me perguntar, mas por que não está somando 100% aqui? Porque eu tive que arredondar para usar esse aplicativo, eu tive que arredondar e tirar as vírgulas. Arredondar significa isso, né? Eu tiro as vírgulas, e às vezes quando eu tiro a vírgula e somo, pode dar essa diferencinha aqui de um caso a mais.
Tá? Mas vejam que aqui está o dado correto, ele soma 100. Tá? Aqui estão os dados corretos, a soma é 100. Então, aqui, em casos confirmados, eu não tive nada para atualizar, a estrutura etária se mantém, existe um fator inercial, né, uma inércia, porque como são muitas pessoas já, né, são 4.600 casos, e existe um padrão, né, essa doença ela segue um padrão populacional, então tem pouca variação na estrutura etária, de um dia para o outro. Né? Existe muita diferença na estrutura etária de óbitos e de confirmados, mas isso não é de um dia para o outro. Isso é uma questão, se houver mudança aqui no formato dessa pirâmide, né? A gente tem uma pirâmide aqui com uma barriga, né? O número de casos confirmados, o percentual de casos confirmados, a gente tem uma barriga aqui e um dente saltando fora aqui nos 30 a 39 anos. Tá? 24% do total de casos confirmados ocorre em pessoas de 30 a 39 anos. Então, assim, pensar que os jovens não ficam doentes, eles ficam doentes. Eles não morrem, que é o vermelho, eles não morrem. Então, veja, só 2% das mortes ocorrem com pessoas de 30 a 39 anos. Mas eles ficam doentes. Então, salvamos aqui. E com isso já está tudo atualizado na nossa página. E aqui está a nossa página. Eu vou dar um atualizar, um F5. E vocês podem ver que... Opa! Fechei. Vamos abrir. Grandão. Vocês podem ver, está atualizando ainda, que vai aparecer aqui, no dia de hoje, dia 13 de junho, os novos casos. Agora, o que eu preciso fazer, então, é subir esse gráfico, que eu já criei, esse gráfico em escala logarítmica, né? Então, eu vou editar o post. Nós estamos chegando a quase 1 hora de gravação. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês como é que é o trabalho de um geógrafo, que não é só analisar as estatísticas, né, mas é construir os percentuais, é construir uma análise para depois fazer essa análise. Né? Lembrando que muitas vezes nós não temos o auxílio do IBGE ou do governo, nós temos que ir atrás das informações. Eu atualizo aqui, o dia de atualização da página, eu ponho a data de hoje, né? Aqui no governo do estado, eu vejo qual foi a data que eles atualizaram o painel, o dia e a hora. Então, 15h40. A gente percebe que a cada dia estão atualizando mais rápido, né? O governo do estado está cada dia que passa atualizando mais rápido o seu dado. Aqui também, dia 13. E eu vou, então, enviar um novo gráfico, um gráfico que eu já criei, que eu já, inclusive, fiz download, tá ele aqui, só preciso mudar o nome dele, eu tenho aqui mês 6, underline dia 13, de hoje, eu dou aqui um OK, e já subo o dado. Vocês vão ver que ele vai mudar, já mudou aqui, então já está atualizado. Eu só preciso terminar o reloginho, vocês estão vendo o reloginho aqui girar, está meio nublada a imagem, voltou, então quando a imagem voltou, quer dizer que está tudo certo. Lembrando que esses gráficos atualizam automaticamente lá na minha área de serviço, que eu chamei, que é usando um programa chamado Visualizer, e aqui também esse outro gráfico, os outros dois gráficos também. Então, está tudo atualizado, é isso. É só consultar a nossa página, já está tudo atualizado. Em menos de 1 hora, nós atualizamos. Aí chegou a galera aí, dá um tchauzinho. Ó, até o pijama é geográfico. Mostra o teu pijama aqui, ó. Filho de geógrafo tem pijama geográfico. Esses aqui são os meus tesouros. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse é o trabalho de um geógrafo
no feriado, no sábado, atualizando dados de coronavírus para que vocês fiquem bem informados e cuidem-se. Não é uma gripezinha.